Estamos iniciando mais uma reunião do NEP. Boa noite a todos. E vamos iniciar fazendo a prece inicial. Ismael, você podia fazer a nossa prece? Posso, com certeza. Oi, Olívio. Olívio, Oi, Alexandre. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. O ambiente que você está, Olívio, maravilhoso. Nas montanhas. A gente acabou de iniciar a gravação e eu vou fazer a nossa prece inicial. O Antônio já está entrando também. Olha, todo mundo entrou ao mesmo tempo, interessante. Oi, Antônio. Antônio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Antônio. Elis também, boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então fazer nossa prece? Sim, pode fazer. Pronto, então vamos lá nesse momento. Agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um estudo do Evangelho, mais uma sexta-feira em que temos essa oportunidade de nos reunir entre amigos para estudar as lições da tua vida, a tua boa nova, que possamos refletir hoje sobre esse tema tão importante para nossas vidas, as bodas de Caná e as lições que esse momento vamos trazer para a nossa vida. Nos ilumine, nos intua, para que possamos sair daqui melhores, com reflexões para aplicar na nossa vida. Gratidão por tudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Olívio, eu vou desligar o teu áudio porque está fazendo um pouquinho de barulho. Pronto. Gente, então vamos dar continuidade à passagem As Bodas em Caná e vamos iniciar. Elis, você poderia ler a passagem? Acho que ele está de ouvinte hoje. É? Ah, tá. Não, mas Desculpa. eu posso ler, tranquilo. Tudo bem. Tá Eu certo. acho que eu não vou conseguir ficar muito de ouvinte, não, mas tudo bem. As bodas em Caná da Galileia, João 2, 1-12. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metratas. Acho que é isso. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo. Ele diz: todo homem põe primeiro bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Bom, gente, então essa é a passagem que estamos estudando, uma passagem com muita coisa para comentar, muita coisa para estudar, e vamos adentrar os elementos. Esses são os elementos que nós separamos com a ajuda de Antônio, e vamos seguindo, certo, a sequência. Quem quiser comentar pode ficar à vontade. Vamos começar do começo. Esses 4 primeiros elementos, eu fiz a pesquisa. Então, sobre a expressão
no terceiro dia. Kiner tem o seguinte comentário, que aqui, terceiro dia, não se refere ao terceiro dia da semana, visto que as virgens só se casavam no quarto dia, quarta-feira, e as viúvas no quinto, né? Ou seja, na quinta-feira. E também não parece bater com a contagem de dias. Aí ele cita as passagens que a gente já estudou, 1:29, 1:35, 1:43, que se refere ao testemunho de João Batista, o chamado dos primeiros discípulos, a chamada de Filipe e Natanael. Então, para esse autor, é como se no terceiro dia não se referisse, né, a uma contagem de dias, né, como se Jesus tivesse participado desses eventos e depois ido para o casamento. Então, segundo ele pensa assim. Champlin já vai trazer outra abordagem. Mas os autores antigos quase sempre agrupavam separadamente segmentos de sua obra, começando-a e concluindo-a com a mesma nota. Prática esta dominada inclusio. Inclusive, Champlin também fala disso. Assim, João pode estar usando essa designação apontando na direção de 2:19. 2:19, eu coloquei aqui. Em resposta, disse-lhe Jesus: destruirei esse santuário e o levantarei em 3 dias. Então, João pode estar usando essa designação apontando na direção dessa passagem, 2:19, e ligando essa história, que é as bodas em Caná, com a previsão da morte e ressurreição de Jesus. Então, esse é o comentário trazido por Kiner. Já Champlin, ele fala sobre esses 3 dias, dizendo o seguinte, que os gregos, os romanos e também os hebreus computavam a passagem do tempo segundo o estilo inclusivo, de maneira que qualquer série que incluísse uma sequência de tempo era computada pela inclusão da hora ou do dia que então se passava. No caso de dia, seria assim: hoje seria o primeiro dia, amanhã o segundo dia, e depois de amanhã seria o terceiro dia. Então, 3 dias depois corresponderia ao nosso conhecido depois de amanhã, certo? E então, a respeito do terceiro dia, essas foram as referências. Larissa, fica. Oi, pode falar, Alexandre. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Essa maneira que eles chamam de inclusivo. Tá baixinho o seu microfone, Alexandre. Tá bem Tá ouvindo baixinho. melhor agora? Agora melhor? sim. Sim, perfeito. Então, é esse estilo inclusivo. Isso quer dizer que a festa estava se desenrolando. E no terceiro dia, então, houve de fato, a consumação do casamento. Eu posso entender assim, tá certo? Bem, pelo que ele falou aqui, é como se não fosse o terceiro dia do casamento. Porque se fosse o terceiro dia do casamento, não faria sentido. Porque ele está falando que as virgens casariam no quarto dia e as viúvas no quinto. Mas aqui em relação a ser o terceiro dia da semana, entendeu? Segunda, terça, quarta, terceiro dia da semana. Ah, tá. Ismael, eu acho que é o terceiro dia da festa. Ela se casaria no dia seguinte, no quarto dia, já que seria a virgem. E é no terceiro dia que acaba o vinho. Não é assim, não? Eu tô entendendo, eu tô viajando. Na pesquisa que a gente fez da semana passada, a gente até que verificar em função desses novos conceitos, o casamento ele teria que ser consumado na primeira noite da festa. Então, na primeira noite da festa é que o casamento tem que ser consumado, e vem aquela história dos lençóis sujos de sangue, aquela situação toda constrangedora, mas que era um costume da época, né, que era a prova, a guarda da virgindade, né?
Mas acho que a gente tem que aprofundar, talvez, essa discussão, porque aqui surgiu uma outra informação que seria no quarto dia, que eu acho que não é o quarto dia em relação à festa de casamento, mas talvez alguma coisa relacionada à semana, como o Ismael falou, né? Câmbio. Eu acho que sim, Alexandre, porque você vê que a passagem, na verdade, inicia com essa expressão, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Só. Ela começa assim no terceiro dia. No terceiro dia houve bodas em Caná, né? Quer dizer, aqui me parece que ele está mais se referindo, talvez, a outra passagem, né? Que a gente vê de Natanael. Depois disso, aquele episódio de Em Natanael. relação ao fato anterior, né? Isso é o que eu ia falar, porque a gente não viu que Natanael era de Caná, da Galileia. Então, essa passagem está se desenvolvendo em Caná. Então, eu imagino que 3 dias depois se refere à passagem anterior. Então, eu não concordaria com o que Kinner está falando, quando ele diz, e não parece bater com a contagem de dias das passagens, né? Tá claro agora, gente. Obrigado. Tá melhor. Nada, meu querido. Essa figura é o que, Larissa? Perguntei a você. Eu botei no Google um relógio da época de Jesus. Aí apareceu esse relógio de sol, que era utilizado pelos romanos. Então, eu coloquei essa figura para indicar a passagem de tempo, como eles contavam. Bom, mais alguém quer comentar? Podemos passar? Bem, bodas. Kinner fala que as cerimônias de casamento duravam 7 dias, isso aí a gente já comentou, né? E os anfitriões convidavam o maior número possível de pessoas, sobretudo hóspedes distintos como os mestres. Jesus, ele podia até ter uma proximidade, né, com aquela família, as famílias terem uma certa proximidade, mas Jesus, né, ele... A gente viu isso semana passada, né? Isso. Nos comentários de Antônio. Isso. Então tá só ratificando. Bacon fala o seguinte, que embora este fosse um acontecimento histórico, as bodas são uma metáfora frequentemente usada nos ensinos de Jesus sobre a natureza do reino que há de vir. E o reino é comparado muitas vezes a um casamento, como a gente também falou, né, só reafirmando esse símbolo que tem por trás do casamento, né, das bodas. Muitas vezes tem algo que a gente pode interpretar além, né, do que está no próprio fato histórico. Esse símbolo que você acabou de ler, ele é muito importante para o fechamento moral, viu, gente? Esse comentário é um comentário-chave, viu? Olha, que beleza. E lembrando o que a Amélia Rodrigues fala, na referência que vocês deram lá do NEP Brasil, que Maria era muito amiga da família das bodas. Era muito amiga. Daí ela ter sido convidada e convidar Jesus e os irmãos de Jesus, né? Segundo informações de Amélia Rodrigues. É verdade, isso faz muito sentido, né? Eu vi, não sei se tu vai trazer algum comentário nesse sentido, mas até a própria atitude de Maria, né, de se preocupar com aquilo, denota que havia uma proximidade. Sim, sim. Né? Com as pessoas. Champlin levanta a possibilidade de serem parentes, Ismael, nos comentários de Champlin. Tudo se encaixa, né? Realmente. Bem, e para finalizar, no dicionário Douglas, eu bati um print, né? Ele fala que a festa de casamento usualmente acontecia na casa do noivo, e aqui são mais informações históricas, assim, culturais. E ele vai trazendo algumas passagens da Bíblia, né? E frequentemente à noite, muitos parentes e amigos se faziam presentes, por isso é que o vinho podia ocasionalmente faltar, principalmente no decorrer, né, da festa. Então, se o vinho estava faltando, isso significa que realmente a festa já estava se desenrolando há alguns dias. Um mestre-sala ou amigo supervisionava a festa, e aqui ele vai trazendo outras referências, né? Como, por exemplo, rejeitar um convite para a festa de casamento era um insulto, esperava-se que os hóspedes usassem roupas festivas, e em circunstâncias especiais a festa podia ser levada a efeito na casa da noiva.
Pronto, sobre as bodas, essas foram as referências que eu trouxe. Mais algum comentário? Não? O comentário que eu gostaria de fazer é que quando nós vamos ler o posicionamento de Kardec, Kardec ele faz um comentário muito sensato, muito objetivo, muito frio, muito científico, né? Ele sugere, Kardec sugere, que esta passagem seria uma passagem como o filho pródigo, como a parábola do bom samaritano, assim, sugerindo como se ela fosse apenas uma parábola que de fato não tivesse ocorrido, né? E Kardec fundamenta isso mediante ao que aconteceu, mediante por ter sido um primeiro evento, né, dos poderes de Jesus. Não houve assim aquele alarde que deveria ter havido, não há nada, porque só João comenta, e uma série de outras colocações que Kardec faz que são coerentes. Mas quando nós lemos a Amélia Rodrigues, aí fica uma dúvida, né? Eu estou pesquisando bastante isso daí. Eu não sei se a Amélia Rodrigues ela está entrando na parábola ou se ela realmente está desvendando documentação espiritual, porque ela dá a entender que o fato ocorreu, dá a entender, mas eu ainda não concluí essa pesquisa, né? Então, em relação a essa questão da bodas, eu gostaria de deixar também essa colocação em função daquilo que Kardec coloca, em função daquilo que a Amélia Rodrigues diz, né? Câmbio. Muito interessante, viu? Muito bom, Antônio. Importante essas comparações, né? E a gente ir compreendendo. A gente vê que o Kardec, ele, em alguns momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma interpretação que faz muito sentido, mas às vezes faltava algum manuscrito, algum detalhe do contexto que pudesse trazer mais sentido à passagem. Mas vamos observando, né? É interessante fazer essa. Bom admitir as duas hipóteses, né? Que pode ter acontecido ou não. Né? E vamos dizer assim, a carga simbólica não. Ela não deixa de existir se o fato tiver ocorrido também, né? Então, todas essas nuances, né? São muito bem observadas. Vou até abrir aqui o comentário de Kardec, como a gente, né, viu, está em a Gênese, né, isso, capítulo 15. Nós vamos depois, talvez, dar uma olhada. Kardec, ele tem uma postura... Na Gênese, né? É. Gênese, capítulo 15. Capítulo 15, isso. Item, não sei se é 47, eu acho. É isso? Isso, então, é isso mesmo. Ele tem uma postura bem semelhante em relação também à multiplicação dos pães, né? Ele segue a mesma análise no sentido de ser algo mais simbólico. Mas esses fenômenos de materialização, né, são muito comuns na modernidade e me fez lembrar de um guru indiano chamado Satya Sai Baba, que ele materializava coisas para as pessoas, né, e multiplicava coisas. Então, talvez faltasse outros elementos também, né, porque eu acho que o que marca, além da questão simbólica que o Antônio já chamou a atenção de ser um casamento, e o casamento sempre tinha um significado mais profundo dentro do texto, né? Mas sempre há eles fazem sempre essa alusão de que esses momentos de multiplicação sempre são muito mais simbólicos do que reais. Apesar de que hoje tem médiums, né? Médiums ou pessoas, ou fenômenos, pessoas que têm fenômenos de animismo que fazem essas coisas. Sim. Agora, é interessante, né, Liz? O Israel tá entrando aqui agora. Ô, Israel, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. É interessante que o Kardec coloca
Agora eu esqueci o que eu ia dizer. O Kardec coloca. Não, lembrei. Porque eles falou sobre alguns, né, fenômenos de materialização que até, enfim, hoje acontecem. No Evangelho nós temos alguns, né, alguns fenômenos que o Kardec vai abordar. Nesse daqui, ele é interessante, Antônio, ter levantado esse ponto, porque se a gente for pensar do ponto de vista de ter um objetivo, né? Transformar a água em vinho, aparentemente, seria algo absolutamente banal, né? Se a gente não for pensar em todo o contexto simbólico da passagem, nesses detalhes que a gente está vendo aqui. Mas isso é muito interessante, porque há outras curas, milagres, né? Enfim, manifestações de magnetismo e de mediunidade do Cristo, que são, assim, muito mais complexos, assim, envolvem trazer a pessoa, entre aspas, de volta à vida, né? A ressurreição de Lázaro, as diversas curas do Cristo. Esse daqui, de cara, assim, a gente pensa ser algo menos importante ou mais banal, mas quando a gente vê a cena completa e entende o simbolismo e principalmente por estar iniciando, né, a gente percebe que não é algo absolutamente, não é algo banal. E corroborando, Ismael, isso que você falou, realmente é um dos argumentos que Kardec utiliza, não é? Porque aqui nesse fato não se trata de um fato de materialização, é um fato de transformação química, não é? Porque ele pede para encher as talhas de água e transforma a água em vinho. Então, quando a pessoa prova, e não é aquele caso dela provar e ficou com gosto de vinho, porque a pessoa está vendo água, isso não aconteceria, não é? Por causa da coloração. Então, houve um processo de transformação química mesmo, né? Então, esse é um dos argumentos que Kardec utiliza, exatamente falando que é uma coisa, assim, talvez muito banal, mas que dentro do contexto ela tem um significado, assim, simbólico extremamente importante, né? Câmbio. Então, vamos seguir. Ismael, poder botar o slide aqui? Pronto. Bem, Caná. A gente já trouxe uma referência, né, sobre Caná na reunião passada, então eu trouxe outra referência aqui. Bota lá, por favor, no slide. É um comentário de Champlin. Ele diz que esse nome se deriva de Cana, que significa lugar de canas. Tratava-se de uma aldeia galileia. Tá aqui, ó, em roxo, para vocês identificarem no mapa. Das terras altas, a oeste do Lago da Galileia, e é mencionada por 3 vezes no Evangelho de João, embora não seja mencionada em mais nenhuma parte do Novo Testamento. Neste versículo e nos versículos 11 desse mesmo capítulo, Caná da Galileia serve de cena ao primeiro milagre de Jesus a ficar registrado nas Escrituras. Essa é a localidade onde Jesus curou o filho do nobre que jazia enfermo em Cafarnaum, ao proferir uma única palavra, e também ao local onde habitava Natanael, segundo vemos em João. Então, essas são as referências a respeito de Caná que nós temos. É isso, né? E, para finalizar, a mãe de Jesus. Então, eu procurei, tem muita coisa, gente, falando sobre Maria. Muita coisa mesmo nos dicionários. Então, eu procurei trazer algo mais contextualizado à nossa passagem. Então, isso aqui foi uma dica de Ismael. Ele disse, Larissa Beacon, tá lá também naquele link que a gente compartilhou do Dropbox. Dá para copiar, inclusive, esse comentário bíblico. E ele tem uma linguagem bem fácil, né? E eu gostei muito do que ele comentou a respeito. Ele diz assim, que a mãe de Jesus não é mencionada pelo nome
neste evangelho, ou seja, no evangelho de João, ele não fala Maria, ele fala mãe de Jesus. E um fato interessante, se nos lembrarmos, de que o discípulo João também não é mencionado pelo nome. Então, o evangelista, ele não chama o seu próprio nome no evangelho. A presença dela no casamento parece ter sido anterior à chegada de Jesus e os discípulos. Esse fato, além da sua posterior observação a Jesus sobre a falta de vinho, indica que ela tinha algum relacionamento com a família, como Ismael mesmo já citou. Então, se ela estava preocupada, né, com o abastecimento ali da festa, não significa que ela tinha uma proximidade, né? E, por outro lado, explica por que Jesus e os seus discípulos foram convidados, justamente por esses laços, né, de amizade ou até de parentesco entre as famílias. Pois é isso. Isso bate com o que a Amélia Rodrigues coloca também. Que a Amélia Rodrigues diz que Maria realmente já estava na festa esperando Jesus chegar ansiosamente. Né? Quando Jesus chega, eles se abraçam e ela menciona tudo isso lá no trecho dela. Né? E diz que Maria estava exatamente, por ter essa ligação com a família, ela estava exatamente olhando, vendo os serviços para ver se não faltava nada. E foi ela quem notou primeiramente que ia faltar vinho. Né? Câmbio. Muito bom. É verdade. O interessante que eu estava pensando aqui, gente, até comentei com Larissa, o fato de João não mencionar, né, o nome de Maria e o próprio nome, né, não se evidenciar no evangelho dele, me lembrou o fato de que ele, toda vez que ele fala da mãe de Jesus, ele também está falando da mãe dele, né, da mãe do próprio João. Se vocês lembrarem, antes de partir, Jesus, ele tem a passagem que ele fala, mulher, eis aí teu filho, filho aí, eis a tua mãe, né? Quer dizer, e realmente os relatos vão nesse sentido de que após a morte de Jesus, de fato, Maria acolheu João como um filho, né? Então é muito especial quando João fala sobre Maria no evangelho dele. Talvez aí eu não vi nenhum comentário falando sobre isso, né? Isso foi o que me veio, mas talvez isso explique um pouco por que ele não a chama pelo nome, sempre procura colocar ela como mãe. Ela é mãe de Jesus e mãe dele próprio, né? O quão bonito isso é. Muito bom, gostei. E mãe da cristandade toda, né? Se a gente pudesse complementar. Isso. Porque lá no Boa Nova vai ficar patente isso, que ela se torna mãe, né? E aí hoje, quando você vê alguns cristãos aí com uma adoração profunda, eu fico sempre meditando nisso. Né? Acho que eu estou numa vibe um pouco de observação do catolicismo. Mas lá no Boa Nova isso fica patente, de que ela se torna mãe de toda a cristandade, né? Claro, nunca em substituição a ele, mas com um lugar bem especial. É verdade, Elisa, é verdade. Eu concordo com você. Ela tem ela representa esse abraço da maternidade no mundo, né? É muito significativo. Eu admiro muito o carinho e a forma, justamente, que a Igreja Católica coloca Maria, né? E eu acho que é muito singelo. Acho que a gente deveria também cultivar também esse carinho por ela. É isso, gente. Agora vamos passar para o próximo elemento. Agora é com Ismael. Certo. Mas alguém queria comentar alguma coisa sobre esse ponto de Maria? Tem uma questão nisso que eu não me veio em mente, que é agora a lembrança também da característica do papel da mulher dentro da sociedade judaica, a questão de referenciar o nome dela, onde assim, mãe de Jesus, né, ou o nome do marido, né. Então também era uma característica assim, porque a mulher tinha um papel diferenciado dentro da sociedade judaica, né. Então talvez até por isso essa relação ali dele não tá
vamos dizer assim, colocando, no caso, o nome, ressaltando uma característica da sociedade judaica mesmo em si, né? Agora eu não lembro bem certinho, eu teria que ver ali, esqueci se o Antônio lembrar aí, que ele está mais por dentro. E tem um fato interessante também, que lembrei agora, também lembrando a Amélia Rodrigues, que este fato ocorreu, Jesus, quando largou a carpintaria, ele largou a carpintaria, segundo a Amélia Rodrigues, nas pesquisas que nós fizemos, provavelmente final de dezembro para começo de janeiro deste ano. Aí ele largou a carpintaria, cumpriu a tarefa dele, que era a tarefa do primogênito, depois que o pai morria. Então ele assumiu a carpintaria. Então Jesus foi carpinteiro, foi negociar preço, aquilo que nós já vimos em passagens anteriores, né? E ele saiu de casa. Então estava com 2 meses que Maria não via. Maria foi ver Jesus nas bodas de Caná. Então ela estava muito ansiosa com a chegada dele, exatamente por causa disso. Que há 2 meses ele estava no mundo e ela não sabia de Jesus. Então é uma informação bem interessante também, trazido lá em Amélia Rodrigues. Câmbio. Interessante, Antônio. Você vê como é importante a gente fazer esse cruzamento de informações, né? Se eu não me engano, também o Boa Nova tem um capítulo que trata dessa cena, né? Sim, sim, tem. E eu acho que é o capítulo... Tá aqui nas referências. Capítulo 12. 12, né? 12. E a narrativa, ela realmente... Ela segue também essa lógica, muito parecida com a de Amélia. Talvez a Amélia traga mais detalhes, na verdade, que o enfoque é outro. E tem muito a ver com o que eu vou falar agora, já partindo para a parte que eu fiquei, gente. Só vai ser rapidinho, vai ser apenas um slide. Deixa eu passar aqui. Apenas um slidezinho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu estou falando pelo microfone de Larissa, mas como ele é bom, acho que vocês estão me ouvindo. O que é que nós ficamos? Com alguns elementos aqui. Que é justamente o fato de convidarem Jesus e os discípulos, né? Eu não separei os elementos. Aliás, os elementos estão lá separados, né? Só que eu fiz uma análise conjunta. Talvez na hora da gente fazer a interpretação moral, seja interessante a gente separar o versículo, elemento a elemento, para fazer uma interpretação, uma conclusão moral interessante. Mas só recordando aqui que eu fiquei com... Foram convidados Jesus e seus discípulos, né? E estava lá. Só que aqui, na verdade, se refere a Maria. A mãe de Jesus estava lá. Você já contemplou. Então olha que interessante esse comentário do Champlin sobre o fato de Jesus e os discípulos serem convidados para as bodas. Vemos claramente, conforme também o próprio Jesus deu a entender em outras oportunidades, que ele não levava a vida de um asceta, né, que desprezava totalmente as convenções da matéria, a exemplo de João Batista. E é evidente que Jesus não evitava as festividades locais, mas até mesmo participava delas, de certa maneira. Alguns comentadores desenvolvem extraordinariamente esse tema, talvez em alguns casos até ao ponto do exagero, encontrando nessa ação de Jesus uma condenação geral às ordens religiosas que se retiram da sociedade, além de uma sanção à santidade do matrimônio. Vamos parar aqui só para entender, né? Então, é interessante, né, como o Champlin comenta, que Jesus, de fato, ele não se abstinha, né, de participar desses momentos culturais e festividades, não
buscava se excluir disso, muito pelo contrário, né? Buscava participar de alguma forma. E aí ele fala que alguns vão ter uma interpretação talvez exagerada de que isso seria um levante de Jesus contra justamente esses ascetas, né, que tem uma vida mais reclusa. Mas, na verdade, ele continua dizendo, contudo, não é muito provável que Jesus, ou o autor desse quarto evangelho, João, né, tivesse tais ideias em mente. Né? Não faz muito sentido, não. Assim, toda vez que colocam alguma bandeira levantada por Jesus, é interessante que a gente reflita bem, porque Jesus procurou viver a lei, né? Ele não se preocupava em levantar a bandeira ou discutir questões que são passageiras, né? Ele buscou vivenciar perfeitamente a lei natural. Então, o que é a reflexão mais interessante aqui desse ponto? Porém, parece perfeitamente claro que a ocorrência pode indicar que o cristianismo não deve fugir do mundo, e sim servir de elemento transformador e influenciador neste mundo, não sendo um elemento de aniquilação da ordem da natureza, mas antes um elemento santificador dessa ordem. Olha que interessante. O cristianismo não deve caracterizar-se pela morosidade do espírito, e sim pela alegria. Olha, tem tudo a ver com o capítulo 12 de Boa Nova. Né? Porque tem justamente um questionamento dos discípulos em relação a essa postura do Cristo, né? De transformar água em vinho. Aí Jesus fala, você já experimentou a alegria de servir a um irmão? Algo nesse sentido. É mais ou menos isso. Então, Boa Nova é isso, é uma boa notícia, né? De otimismo. Então, o cristianismo não deve se caracterizar pela morosidade, pela morbidez, por ser soturno, e sim pela alegria. E pelo regozijo, servindo de instrumento para servir e para aprimorar a sociedade, o que requer associações com ela, embora sob condições aceitáveis aos elevados padrões morais do cristianismo neotestamentário. Quer dizer, a doutrina do Cristo, o evangelho do Cristo, não é uma boa nova de desprezo às questões materiais, né? E sim que se servir desses elementos, dessas ferramentas, como um elemento transformador, né? Utilizar-se da sociedade, fazendo parte dela, participando dela. Então, quando a gente vê essas interpretações radicais das palavras do Cristo, a gente confrontando com essas passagens não faz sentido, né? Daí Jesus, a gente no Evangelho do Espiritismo, o homem no mundo, né? Aquela exatamente. Parte do homem. E ratificando isso que você colocou, eu pedi licença só para fazer uma referência daqui da Boa Nova, que você citou. À vontade. Licença aqui ao grupo. E também em relação à passagem anterior, né? Porque Pedro realmente ficou empucado com aquilo. Aí foi Pedro quem provocou Jesus, né? E Pedro perguntou para ele, né? Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como é que nós devemos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho lá em Caná? Não se tratava de uma festa mundana? Isso de acordo, eu estou bem dentro desse texto que você deu. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Né? E aí Jesus, percebendo o alcance da interpelação dele, respondeu, Simão, aí vem o que a Larissa falou, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro respondeu e Jesus continuou, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali
Foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E aí vai. Muito interessante, né? Demais. Lindo. Emocionante. Realmente tem tudo a ver, né, com o comentário que a gente leu. E fica claro, né? Nós somos esses convidados, né, desse casamento. Gente, com isso eu encerro minha parte. Se alguém quiser comentar algo agora, caso não, a gente já vai para a parte. Pode falar, Elis. E me emocionou a leitura desse trecho. E é a primeira vez que um texto de Champlin me chama, me toca. Eu sempre leio Champlin e fico um pouco inerte, assim. Só esse texto aí dava pra gente estudar ele. Acho que uma sexta-feira inteira, né? Porque ele traz coisas tão profundas e importantes para nós, né? E para todos os cristãos. Porque, por mais que seja uma coisa clara, especialmente para nós que conhecemos a doutrina, ainda há aqueles que acreditam que existe essa necessidade de se distanciar do mundo, né? E quando ele fala que da necessidade de santificar, ele usa essa expressão, né? O Champlin, todas as ações do cotidiano, né? A gente precisa pensar também um pouco nisso. Porque quer queira ou não, na casa espírita, muitos de nós ainda tem aquele movimento de ir ao centro como se fosse uma atividade religiosa ou outra naquele dia e deixa aquilo lá, né, e volta para casa e vive uma outra vida. Então deixa de ser assim ter um pouco de relação com isso. E enquanto você comentava, pensava aqui, né, recordava que Jesus era um judeu que vivia uma vida como os judeus viviam, uma vida comum, né? E como a gente vai ver nos textos que o Chico traz, ele era carpinteiro, tinha uma rotina comum. Por mais que a gente veja toda a grandiosidade da sua vida e os elementos que são, aos nossos olhos, assim, coisas que nos parecem ser fantásticas, mas ele sempre procurou ter uma vida comum, como você bem disse, né, Ismael? Assim, seguindo aí a naturalidade das coisas. Isso também é uma lição para a gente, pelo menos para mim, pensar em que viver essa rotina, santificar essas ações, né, me mexeu muito comigo. E pensando, Elis, nisso que você falou, desculpe se eu estou falando muito hoje, viu, gente? Mas Pode falar. eu me lembro de duas passagens, né? Uma do próprio Cristo. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não é? E me lembro da frase do Dr. Bezerra de Menezes, na época que ele foi presidente da federação, em que ele começou a ver o grande desentendimento que havia entre os espíritas, né? E ele, na sua conferência, falou aquela célebre frase, e eu, ainda hoje, quando eu me lembro da frase, me dá vergonha. Ele disse, olha, eu não entendo os meus irmãos espíritas. Câmbio. Muito reflexivo. Oi, Israel. E dentro desse aspecto, dessa primeira passagem também aí, eu acho que é o primeiro milagre do Cristo e a apresentação do messianato dele também, né? Então, esse contexto ali carregado de elementos, vamos dizer assim, dessa apresentação do Cristo. É a apresentação do Cristo dentro do messianato dele, né? Então, tem toda essa questão de servir com alegria, né?
porque a função ali que tem é a apresentação desse roteiro dele, né? Dentro dessa bodas, da aliança com o divino, do servir com alegria, né? Ainda dentro dos aspectos, como vocês ressaltaram aí, dos aspectos humanos, daquilo que a gente tem, né? Que é isso aí. Muito bom, gente, essa discussão. Agora, nesse momento, a gente parte para a parte que ficou com alívio. Acredito que vai ser justamente onde nós vamos encerrar hoje. Não sei se vai dar tempo de ver toda a parte que ficou com alívio, mas aí a gente continua semana que vem, porque as reflexões estão ótimas. Então, meu amigo Olívio, vocês já estão conseguindo ver, né? Estou sim, boa noite. Boa noite. Querida. Fica à vontade, então. Vou passando aqui para você. Eu, depois que enviei isso aí, eu estava até conversando com a Larissa, eu não sabia que o material que eu abri, que você tinha mandado, eu só via como imagem, né? Rapaz, não tem. Larissa, eu vou ter que pegar aqui do Google mesmo, né? Mais interessante. Depois que eu mandei isso aí, eu encontrei um texto. Cadê? Peraí. Que ele fala o seguinte: ele fala que essa falta de vinho também representava o que? A falta de amor. E que o vinho representa o quê? Deixa eu ligar minha câmera. Peraí, eu esqueci. Estava tomando água aqui e desliguei a câmera. Ele fala também que o vinho, deixa eu ver qual é a página, deixa eu ver aqui, é a SEB Organização. SEB, CEBI.organização. Ele fala também que a falta do vinho também representa a falta de amor. Eu achei interessante que eu coloquei isso aqui, ó. Naquela festa faltou algo que não podia, de forma alguma, faltar, o vinho. Mas essa falta aqui, ele fala aqui, é muito material, né, gente? Porque o pessoal ia ficar com vergonha, e faltar alegria, etc, 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 né? Mas no texto que eu encontrei depois, que ele diz que, na realidade, essa falta de vinho representa também, na realidade, não existia amor, né? E justamente a gente observa a seguinte coisa: tudo que vem do plano espiritual sempre tem uma razão de ser, né? A gente tem observado muito isso aqui, e que essas passagens, contando 7 dias, a terceira noite, tudo tem um significado, né? Eu achei interessante, porque aqui, aparentemente, né, era só a coisa material, mas vai além disso, né? Ele diz: sem vinho não há alegria, e isso seria particularmente verdadeiro desastre em uma ocasião festiva como um casamento. É verdade, imagina que se no terceiro dia, ou acha que foi o terceiro, de faltar o vinho, e os outros 4 dias, como é que fica, né? Seria um negócio muito desastroso materialmente, mas tem todo esse contexto também espiritual, né? Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria de falar assim que aquele conceito também que nós temos em outras passagens, né, do vinho, ele também em algumas passagens se associado ao sangue, né? E nós vemos as bilhas de água, renascimento, reencarnação, sangue e vida. Então, o vinho pode significar a própria vida. Então, se embebedar disso é se embeber da vida, está cheio de vida. Então, essa é uma interpretação muito interessante também para a gente ver, né? Câmbio. Outro ponto que me vem à cabeça, quando a gente vê nesse aspecto figurado assim, dá um passo atrás, né? A gente vê todo esse cenário, como ressaltou aí, o vinho como símbolo da alegria, e esse momento, na verdade, é o marco dessa aliança do Cristo, e de toda a nossa aliança com o que é divino. O que ele vem trazer na bodas de Canaã, nessa festiva, vamos dizer assim, da apresentação do Evangelho para a humanidade, né? Quando ele fala que não pode faltar o vinho nessa caminhada de aliança com o divino, nessa trajetória que a gente tem por vir, né? E quando falta o vinho, a gente tem que servir com o quê? Com aquilo que a gente tem de mais puro. Serve com o que você tem de mais puro. A simbologia da água, né? Da água, da vida. Então você serve com aquilo que tem mais puro,
para que se transforme no vinho da alegria, dentro dessas festivas com o divino, né? Então, Uma coisa... Perfeito, Israel. Só licença um pouquinho, Livro, só para só em cima desse comentário do Israel, para eu não esquecer. Daí nós vemos aquilo que se transformou numa das passagens da missa, né? Daquele trecho de Jesus: tomai e comei todos vós. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós. Então, olha que interessante o conceito para a gente ligar, não é? Câmbio. Verdade, Antônio. E um detalhe, que eu até tinha me esquecido, ele falou agora para dar alegria. Será que existe alegria maior do que a gente fazer essa comunhão com os ensinamentos de Deus? Ele fala que vinho alegria, e eu peguei lá que o vinho também que significa vida, né? Aí o Antônio vem e fala aqui também da questão daquela passagem na igreja que sempre fala isso, né? Então, aqui tem toda uma simbologia. Até aí a alegria, eu despertei agora, quando ele disse da alegria, gente, será que, eu pergunto a vocês, será que existe alegria maior no dia que a gente conseguir realmente estar em comunhão com Cristo, com Deus? Que dádiva será esse dia, né? tem uma passagem também nas Antigas Escrituras, que agora não me recordo aqui, talvez Antônio lembre aí, em questão em relação à punição ao povo de Israel, né? A cidade de Jerusalém, que seria retirado o vinho deles, né? Como se fosse retirada a alegria. Desses momentos, vamos dizer assim, de sofrimento que eles passariam por essa quebra, né, com a aliança do divino, né? Então, seria retirado o vinho. Não sei se Antônio recorda. Eu conheço muitas escrituras, mas tem fragmentos que às vezes a gente vai ouvindo, né? Mas eu lembro dessa... E outro também que eu acho que já vi comentar, esse é Alexandre. Não sei se Alexandre lembra. Ok, pode passar. Vai para o próximo, então, né? São poucos slides. Continua aqui, né? Jesus pede para encher as talhas. Eu fui até olhar o que era a talha. Eu acho que eu botei uma foto aí. De água ao termo levaram ao mestre de escala, né? Provando essa água que diante dele chegou transformada em vinho. Exclama dizendo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já está bebida, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Talvez ele quer dizer o seguinte: o bom vinho seria tomado naquela hora, né? Quando ele justamente interfere e proporciona aquele vinho que sai das suas mãos. Como o Antônio Carlos falou, com certeza é uma transformação bioquímica, né? Que ele efetuou, já que Jesus consegue manipular muito bem os fluidos, né? Não é como a Elisângela tinha colocado anteriormente, também ela lembrou bem da questão do acho que é Saibaba, né? Eu já vi também uma filmagem no tempo da palestra do Divaldo, que é uma coisa inacreditável, mas ele consegue. Se Saibaba consegue, imagine Jesus fazer apenas a transformação, e o vinho também é composto de talvez 90% de água, né? Então, ele faria isso tranquilamente. Agora, essa passagem aqui foi que eu não sei se eu entendi como ele coloca, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ele primeiro anuncia o bom vinho, eu não sei. Vocês poderiam ajudar aí, gente? Tem a questão ali, quando a gente fala em simbologia, a gente está vendo esses elementos como simbologia aí. Esse primeiro vinho, na verdade, é aquele vinho que embriaga. Na verdade, assim, essas questões do vinho que o humano ainda busca, dentro das alegrias. O que eu busco como alegria ainda? É dentro desse contexto ainda da materialidade, né? E o último vinho que é servido é o verdadeiro vinho. A gente superando e conseguindo, vamos dizer assim, através dessa aliança com o divino, conseguir galgar esse avanço dentro da moralidade, esses conceitos, né, da boa nova, a gente vai conseguir, vamos dizer, experimentar desse vinho, o verdadeiro vinho. O melhor vinho é o vinho que vem por último, que é essa questão, vamos dizer assim, do vinho que não embriaga, né, que é o vinho dessa aliança com o divino. Talvez por aí seja, na verdade eu estou fazendo uma conjectura do que eu vi com o elemento e fazendo essa leitura aí, né. Por que o vinho bom último, né? O vinho bom, esse último, é que não embriaga. Você já estava embriagado, vamos dizer assim, por um vinho da festa, né? Porque como é que você analisaria um vinho, vamos dizer assim,
Eu vou fazer conjecturas aqui, né? E eu já vi essa análise de alguns, está falando também dentro dessas talhas, quando você guarda o vinho há muito tempo em talhas, assim como uma garrafa de vinho, você forma nela uma crosta e uma borra, né? E que ela cria, ela vai se impregnando, ela vai ficando cristalizada, né? Nessas talhas. E com o tempo vai aumentando essas cristalizações. Se você não tiver vinho nenhum e você acrescentar água, ela dilui esses cristais, esses sais que tem da uva em si. Não sei quem já tomou vinho, já viu. Até no próprio suco de uva, às vezes vem no final, fica essas cristalizações do açúcar da uva. Então, o que ele daria a ser essa impressão, esse sabor e coloração do próprio vinho em si, mas não era o vinho que embriagava, né? Era esse vinho, seria esse melhor vinho aí relatado. Acho que o bom vinho que ele fala é justamente vai chegar o momento que a gente logicamente, já fizemos muitas besteiras. E chega um momento que a gente quer tomar do bom vinho. E o bom vinho são os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, né, do reino do Senhor. E você falou agora, eu fiz também uma conjectura e fiz a ligação aqui, né? Quando ele fala aqui, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E o bom vinho são os seus ensinamentos, né? Já que o vinho representa a vida, representa o amor, então seria isso, né? Olívio, licença também. É curioso notar que o noivo, ele não chega nem a servir o vinho de menor qualidade, né? Ou de baixa qualidade. Então, ele estava dando de si mesmo o melhor. Mas chega um momento em que a gente precisa de uma coisa que transcenda esse limite humano, e aí sim ele oferta, né? Através, é claro, devia ser uma família que vivenciasse bem a revelação, a Torá, os mandamentos, até porque Maria estava ali presente, Jesus, então não era uma festinha, não era uma farra qualquer, né, como a gente está vendo. E aí realmente esse noivo, ele parece dar de si o melhor, mas como tudo em nós, em todas as nossas possibilidades, chega um limite em que a gente precisa sim apelar para que Deus, para que Jesus, para que a presença do Evangelho possa renovar com qualidade o que a gente já oferta para o nosso convidado, para o nosso próximo, para a nossa família, para o nosso irmão, para o trabalho, enfim. Eu achei muito legal essa passagem aí do vinho, viu? Obrigado. Que comentário interessante esse teu, Alexandre. Eu não tinha tentado para isso, mas é muito importante o que você falou. Porque já era um costume mesmo das festas, servir sempre primeiro o bom vinho, um vinho bom. Mas aquele vinho de Jesus era melhor do que o vinho bom que ele estava servindo. Então não se compara o vinho do Cristo com os demais, né? Então isso é uma parte, eu não tinha tentado para isso, muito, muito oportuna essa colocação, câmbio. Ok, bora adiante então, gente. Vamos, muito bom mesmo, gente, esse comentário de vocês. Aí eu peguei essa imagem aí, que eu disse, rapaz, o que é? Eu quero ver o que é bem essa taça, como é? Como é que ele colocou? Agora deu um branco em mim. Rapaz, eu fui atrás, não sei nem. Pronto. Aí eu peguei, vou dar uma olhada aqui, e encontrei isso aí. Não sei nem se é realmente fidedigno, né? Mas foi que eu encontrei na internet. Pronto. Aí vem essa passagem. Eles não têm vinho, que é a 12ª. Diante disso, Maria vai até Jesus e diz, não tem vinho. João 2,3. A pergunta é, por que ela disse isso a Jesus? Seria uma sugestão sutil de que deveriam ir embora? Será que ela disse isso em voz alta para que as outras pessoas pudessem ouvir e começassem a preparar-se para partir, a fim de evitar constrangimentos para os noivos? Como foi falado foi semana passada, isso era um grande constrangimento para os noivos, né, quando faltava vinho. Mas porque, afinal de contas, qual a simbologia de dizer que não tem vinho, né? Quer dizer o quê? Aí, como eu falei anteriormente, o vinho representava a vida, representava o amor. Teria tido uma quebra naquele casamento, esse casamento seria só, sei lá, a maioria dos casamentos que deviam ser assim, era apenas arranjos, né?
E devia ser assim naquela época também, né? Só arranjos, arranjos e mais arranjos. Alguém quer comentar alguma coisa? Olívio, Oi. eu sobre essa pergunta, essa observação de Maria, né, quando ela disse não tem vinho, a gente percebe uma grande ligação entre as mentes dele, né? Entre a mente deles, de Maria e de Jesus. Porque é como se por transmissão de pensamento Jesus já devesse entender o que ela queria dizer. É como pessoas que são muito conectadas e próximas, né? Você fala uma coisa, já sabe que o outro vai entender, às vezes só um olhar, só na forma com que eu olho para você, você já entende o que eu quero dizer. Então eu vi nessa passagem uma conexão grande entre eles dois. Ela quis dizer alguma coisa, né? Não era só o que a gente tinha faltado, né? Até muito mais que isso, né? Porque até a gente percebeu, né, que apesar de às vezes essa cena ser retratada como um pedido de Maria, o fato é que não é um pedido expresso, é uma coisa que fica nas entrelinhas, né? É como a Larissa disse, é uma telepatia ali, ou então, na verdade, ela falando aqui, Jesus já tinha entendido o pedido ali subtendido, e aí Jesus questiona ela, né, em relação a esse momento. Pois, né, mais à frente. Uma questão também, uma questão que eu gostaria de apontar também em relação a essa passagem, é que realmente Maria aí, simbolicamente, ela se configura como uma perfeita intercessora a Jesus da humanidade. Então ela percebe a necessidade das pessoas que estão lá, intercede junto a Jesus. Então essa simbologia, ela se transforma assim, realmente, aquela Mãe Santíssima que intercede pela humanidade junto ao coração de Jesus. Eu acho essa simbologia muito forte, não é, Câmbio? Com certeza ela vem nesse contexto, quando a gente vê, abre esse leque para o simbólico, né? Até da questão de quantos dias é a festa e qual o momento desses dias que falta o vinho. É no final quase da festa, né? Então a gente vê acho que é o terceiro dia, né? Não? Eu entendi errado. Não é o terceiro dia é com relação a gente trouxe várias possibilidades, mas terceiro dia pode ser com relação a onde Jesus estava na passagem anterior, que foi o convite a Natanael e a Filipe. Então, 3 dias depois disso, ele estava nessa festa. Parece ser e essa festa podia já estar desenrolando há alguns dias. Então, a gente não pode precisar que dia da festa é. E mesmo que fosse no meio ali, seria oportuno, porque a vinda do Cristo, ela vem quase que nessa jornada nossa de transição, se a gente for ver esse arco de passagem, ele vem no meio dessa festa, né? E qual vinho que acaba? O vinho da alegria? Será que a gente, na nossa trajetória aqui de ascendência, a gente se perdeu a bússola do divino, não tendo mais a alegria de seguir o Pai, ou seguir, vamos dizer assim, essa questão da exemplificação do divino em nossa existência, em nossa vida, simplesmente apego ao vinho humano ainda, dessas posturas humanas, né, que ainda embriaga, né, e que esse vinho está acabando essa alegria, o que o Cristo vem trazer essa nova postura, aí que ele entra e intercede com esse novo vinho. Talvez seja isso aí. Na hora que ele apareceu, talvez no terceiro dia, ele aparece e é chamado a sua participação para ajudar justamente nesse contexto, né? Eu acho que é isso. Ele aparece e é chamado logo para ajudar, né? Entrou no terceiro dia e é chamado para ajudar, porque vê a necessidade dele intervir, né? Eu acho que faz sentido, né? Como o Alexandre o Zé estava colocando. Eu acho que é isso. Ele apareceu e foi logo chamado, vem cá ajudar, né? Eu acho que é isso mesmo. Esse trecho está registrado só no Evangelho de João, né? Parece que sim. Isso, exatamente. Eu estava aqui recordando, não sei se a informação está correta, que João e o seu irmão, eles também tinham um parentesco com Maria, não é isso? Parece que a mãe era prima de Maria, né? Alguma coisa E assim. aí, isso. E aí faz sentido dele estar na festa também, né? Se fosse como alguém falou no início, não me recordo quem foi, parecia ser uma festa familiar.
E naquela época, aquele pessoal, por ser populações pequenas, todos tinham parentesco, né? E a questão também do próprio evangelista em si, né? Que, na verdade, assim, João ele é muito mais filosófico, né? Então, ele aprofunda muito mais nesse aspecto da simbologia e do filosófico, né? Dentro daquilo que ele quer trazer, né? Dentro dessa passagem aí, das bodas de Caná. Também Sim. é outro ponto. Bora pro próximo, então, acho que tem mais um ou dois. Ah, sim, tem esse aqui. Essa passagem aqui é interessante. Eu estava vendo que, aparentemente, se for traduzir direto, mulher, que queres de mim? Parece até ser uma grosseria de Jesus, né? Aí, como imaginar, assim, às vezes eu vejo assim, até muitos confrades espíritos, né? Ah, porque Jesus se aborreceu naquela passagem do templo, e tem isso, tem aquilo outro, tratou mal a mãe dele, quando ele perguntou quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Mas a gente, quando começa a estudar e ver na revista espírita, os Messias, e como Jesus era o Messias, jamais iriam cometer isso, né? Aí ele coloca aqui, o que, é que ele vai dizer aqui? Ó? Na tradução para o português, correndo o risco de achar que Jesus foi grosseiro, porque geralmente não tratamos uma pessoa próxima por mulher, ainda mais a mãe. E não teria sentido Jesus fazer um negócio. No entanto, o termo gregúnio não é desrespeitoso na língua original, o grego. Ele poderia ser traduzido também por minha senhora, madame. Talvez uma tradução que nos passasse no português no sentido mais adequado, seria cara mulher, ou seja, não temos aqui uma grosseria de Jesus, mas é claro que não era um termo comum a ser usado para a própria mãe. Mas o que devemos saber é que não era desrespeitoso com ela, e nem um termo considerado grosseiro. Não sabemos, porém, porque Jesus usou a sua própria mãe, né? Então, aparentemente, tá aqui, eu peguei desse site aqui, aparentemente, você vendo assim de primeira, poxa, Jesus foi grosseiro? Mas como admitir que Jesus é um ser grosseiro, né? Que foi um ser mais doce que pisou aqui na Terra, né? Que ainda é, né? Então, ele explica essa passagem também, né? E quem viu assim, agora saber mais profundamente, eu acho que eu não consegui pegar uma explicação melhor. Olívio, Oi. eu também pensei muito sobre essa passagem, mas vi também os comentários de Champlin sobre esse termo mulher, né? E realmente, conforme você disse, não soava desrespeitoso. Mas na minha fraca percepção da coisa, eu vejo que Jesus usou o termo mulher se referindo às preocupações materiais naquele momento de Maria. Que queres de mim? Então ele vai interpela Maria, as preocupações materiais, é o homem-luz, é o anjo, é a mensagem ressignificadora. Então é a mensagem de luz se dirigindo ao plano das preocupações cotidianas, temporais, seculares. Então Jesus parece usar esse termo para se dirigir do espiritual para o material. Porque Maria realmente não estava preocupada, vamos dizer, no aspecto espiritual. Tá? O que você está falando também no outro, eu ia falar agora, hein, porque teve esse comentário no outro site. Pode falar, Antônio. Uma colocação que eu gostaria de fazer é que outros comentaristas bíblicos, né, eles esmiuçando esse termo, que a gente não pode interpretar esse termo com o significado que ele tem hoje. Então, essa expressão, ela era usada, sim, naquela época, mas com um profundo respeito. Era um respeito, era uma homenagem, era uma expressão de respeito. Não era uma expressão vulgar como nós entendemos hoje. Então, era comum eles se dirigirem às pessoas como mulher, faz isso, mulher, cuidado com aquilo. Essa era uma expressão de respeito. Tanto que ele torna a usar novamente lá na cruz, quando ele diz, mulher, eis o teu filho. Você refere a Maria e João. Então, essa expressão era uma expressão de respeito, inclusive os próprios espíritos comentando esse trecho evangélico, como Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, também corroboram nesse aspecto de que era uma expressão de respeito. Câmbio. E um detalhe que o seguinte, deixa eu ver se foi nessa aqui, acho que foi nessa aqui, não, foi no outro site, ele diz o seguinte,
que talvez Jesus, quando fala isso, é porque ele chegou para Maria, era como houve essa interpretação, que o que ela pedia para ele era uma coisa bem material, mas que estava mais do que na hora que ele já tinha passado aquela primeira passagem, né, sido batizado pelo João Batista, estava mais que na hora dela entender também que agora o compromisso zero dele era com o quê? Conseguir para implantar o reino do Senhor aqui na Terra, né? Então, disse, mulher, o que queres tu de mim? Como se dissesse para ela, olha, eu vou fazer isso aqui, mas vamos começar de hoje em diante, a partir desse momento, ou estou começando, uma nova tarefa, uma nova missão em minha vida. Tem um comentário aqui, eu acho que é aqui, deixa eu ver onde é que foi que eu encontrei. Não sei se também se condiz com a verdade, né? Mas é um comentário, deixa eu ver aqui, do SEB contra a organização. Eu encontrei isso também. Que talvez tivesse até sentido, né? Porque no próprio Evangelho diz que Maria não tinha noção da verdadeira missão do Cristo, né? Aí ele teve que falar com ela, disse, não, peraí, vamos com calma, né? Agora tem uma outra coisa mais importante para fazer. Mais importante que ser seu filho, né? Olívio, antes, só rapidinho, essa parte dá muito pano para manga, viu? Acho que a gente até continua semana que vem. Mas em relação à expressão mulher, eu achei aqui um outro comentário, só para complementar, mas seguindo essa mesma linha do que vocês comentaram, mas eu achei interessante porque traz exemplos. Tem um trechinho em Champlin que diz o seguinte, essa própria forma de tratamento não teria qualquer laivo de desprezo, e nem mesmo de reprimenda. Augusto, desta maneira, se dirigiu a Cleópatra. É uma expressão grega, né? Então, Augusto se referia dessa maneira a Cleópatra, rainha do Egito, e Jesus, compassivamente, assim tratou mais tarde a Maria Madalena, com esse mesmo termo, segundo vemos em João, capítulo 20, versículo 15. Jesus também tratou sua mãe, estando já crucificado, ao entregá-lo aos cuidados de João, conforme se vê em João, capítulo 19, versículo 26. Outros sinos escritos das tragédias gregas, essa forma de tratamento é constantemente utilizada quando alguém se dirige a rainhas ou a outras mulheres distintas. Quer dizer, realmente, a tradução em português e o contexto hoje, como o Antônio comentou muito bem, não representa essa expressão em grego como está lá no original. Então, há um trato de profundo respeito. Isso a gente viu em quase 100% dos comentadores, essa informação. Então, Bora passar para o próximo, que ele dá umas coisas interessantes. Ó. O que é que ele coloca aqui? O fato é que Maria compreende perfeitamente o que ele quis comunicar a ela, quando disse, mulher, que tenho eu contigo? Pois, na sequência, ela orienta os serventes. Então, ele falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. João 2,5, né? Isso demonstra que a fala do Cristo, de forma alguma, foi desrespeitosa com a sua mãe. Antes, teve objetivos importantes na sua comunicação, com ela e com os que estavam ali naquele momento. Ou seja, se Maria tivesse ficado chateada ou não entendesse o que Jesus queria dizer, ela teria ficado parada, mas não, ele disse que ela vai, depois disso, e já pede para que as pessoas, os serventes que estão lá na festa, possam obedecer. Ele realmente, depois, ele vai lá e pede para trazer a água, né? Esqueci o nome do negócio lá, né? É isso. Houve entendimento, né? Dá a sensação também de que, assim, muitas vezes quando a gente tem uma relação entre mãe e filho, às vezes as mães fazem isso, faça isso. E aí você diz, não quero fazer isso agora não. E aí ela encaminha as coisas como se já soubesse que você vai fazer e não vai questionar. Mas foi uma sensação que tive lendo agora, né? Essa noção de praticidade nessa passagem fica muito forte, como já foi dito, de proximidade deles, no sentido de ele vai fazer isso porque ele já é um hábito, a gente já tem esse hábito, então é quase uma coisa do cotidiano, parece. A gente tem essa sensação, né?
Eu chamo essa praticidade de fé. Como a gente comentou na semana passada, ela não pediu nada, ela apenas disse: está faltando vinho. E só faço o que ele disser. E não falou mais nada. Então ela tinha completa certeza de que Jesus era a solução para aquele problema. Então, para mim, é uma fé muito grande, certa, e pronto, sabe? Câmbio. Uma certeza, né, Antônio? Eu tinha certeza que ele ia resolver e acabou. Gente, eu tenho. Então encerramos por aqui hoje. Acho que não tem mais, acho que é o último. É porque eu já tenho que voar para outra tarefa do CEF agora. Deu certinho. Foi em cima da... Foi ótimo. Tá bom, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Um abraço, gente. Abraço a todos aí. Prazer. Tchau, tchau. Abraço. Boa tarefa. Obrigado. Boa noite, Olívia. Bom, gente, então nós estudamos até o elemento 11 hoje. Na próxima semana a gente começa a partir do elemento 12 e vamos tentar concluir os elementos, né, já que será a nossa última reunião do ano. E é isso. Alguma coisa pra falar? Não, eu acho que esse assunto, ele deve ir para 2021. A gente não tem como fazer a conclusão moral. A conclusão moral a gente deixa para a primeira reunião do próximo ano. Do próximo ano. Vamos definir ainda a data, mas não queremos demorar, porque a gente sente falta, né, meus queridos? Eu quase que ia brincar aqui quando a Larissa falou ali, assim, em relação à apresentação, ele quase fala assim: mulher, que tenho eu com, em vez de usar com isso e contigo? Com isso eu não tenho nada a ver, né? Mas contigo, que é a responsabilidade de apresentar o final do nosso... É verdade. Pois, gente, que maravilha o estudo de hoje. Nossa, foi bom, foi participativo, todos falaram. Diz, Mel. Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar? Foi maravilhoso, gente. Foi muito bom estar com vocês e todos os comentários foram muito bons e vai me deixar aí preparado aí para estudar a semana toda. Inclusive, a Amélia Rodrigues, que o Antônio falou tanto aí durante o estudo. Eu vou pesquisar também as fontes dela. Obrigado, gente. Maravilha. Só para então, para quem quiser também, as referências que foram faladas hoje, só para lembrar, Amélia Rodrigues, eu acho que é essa referência que o Antônio falou, está no livro Quando Voltar a Primavera, capítulo 2. E aí tem a Gênesis, no capítulo 15, item 47, né? E tem Humberto de Campos, lá em Boa Nova, capítulo 12. São referências fantásticas aí, quem quiser dar uma olhada. Tá nos slides que a gente publicou no WhatsApp. É o Isso, último o último slide. tem essas referências. Então, vamos fazer a nossa prece. Alexandre, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Claro. Deus, nosso Pai amado, de infinita misericórdia, que nos permite estarmos juntos nesta noite de fraternidade em torno do Evangelho do Cristo. A Ti, Pai amado, nós renovamos o nosso desejo, a nossa esperança de que possamos fazer parte e trabalhar na construção do reino de Deus, segundo a proposta que o Mestre Jesus nos ofereceu há mais de 2000 anos. Permite, Mestre amado, Mestre Jesus, que a lembrança, que as palavras ditas durante esses poucos momentos de estudo possam nos acompanhar durante a semana, nas noites de sono, fazendo florescer a verdadeira semente do Teu Evangelho em nossas vidas. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Amém. Assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para todos, minha gente. Boa noite. Israel, Larissa, Ismael, Eli, todo mundo. Um abraço. Boa noite, gente. Bom final de semana. De pena que na próxima sexta eu não vou poder estar, mas eu vou ver depois. Muito bom, gratidão, viu? Maravilhoso. Um abraço, meus amigos.
Beijo a todos. A todos, sim. Até Até logo. mais.